glória a Deus por esse tema, quebrando as maldições da terra. Nós precisamos, irmãos, tomar posse daquilo que é promessa do Senhor nas nossas vidas, né? Você ouve muito isso, mas nós precisamos entender como as coisas funcionam no mundo espiritual. As maldições da terra, elas são consequências do pecado. Quando o homem peca, ele traz maldição sobre a terra. A terra não seria mais tão frutífera, mas ela também teria ali, né, as suas ervas daninhas, ela teria ali situações difíceis. A maldição veio sobre a terra. E como que nós identificamos essa maldição? A maldição você identifica por comportamentos das pessoas em determinados lugares, regiões, países. Você já pode estar identificando aí os comportamentos do teu bairro. Se você perdeu uma ministração que nós falamos sobre batalha espiritual, você pode entrar no canal da Mais no YouTube e você tem ali 2 ministrações sobre batalha espiritual, lá na playlist do Sou Estéreo. Então assista, aprenda como funciona o mundo espiritual. Por quê? Lá em Efésios 6,12, a palavra diz que a nossa luta não é contra pessoas, contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, poderes e autoridades, dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E nós vemos isso agindo nas nossas regiões, né? Nós estamos na região norte de São Paulo. Então você pode ver atuações do inimigo que vem com mais força nessa região, que vem com mais força no país, né? No estado. Então você vê que o inimigo, ele se organiza no mundo espiritual. E nós, como servos de Deus, temos que entender isso e lutar contra isso, amém? A colonização do Brasil, como que ela aconteceu? Ela trouxe, né, sobre o Brasil costumes e deformações dos povos que vieram para cá. E também a opressão, porque houve a escravidão, houve toda a devastação desta terra. O inimigo foi tomando posse também no mundo espiritual, né, das regiões do nosso país. Então você vê que em determinada região há mais pobreza, miséria, diferença social gritante, né? Tem bairros que são conhecidos como bairros muito ricos e do lado daquele bairro há a maior favela da cidade. Por que isso? Porque o inimigo, ele tomou posse. Posso falar da corrupção, da idolatria, do domínio das drogas, da imoralidade sexual, da incredulidade, da feitiçaria, da rebeldia, da arrogância. Tudo isso são ações de maldição, ações que o inimigo tomou posse na nossa terra. E nós, como povo de Deus, precisamos repreender, seja na nossa vida, na nossa família, e profetizar, sim, por que não? Sobre a nossa região, amém? Sobre a nossa cultura, sobre os costumes que nós vemos atuando e nos quebrando essas fortalezas. Deus nos deu armas espirituais para quebrar fortalezas, quebrar domínios aonde o inimigo tem atuado, amém? Então é importante que você tome posse disso. Por quê? Essas práticas que nós falamos, a corrupção, a idolatria, as drogas, a imoralidade sexual, a incredulidade, a feitiçaria, a rebeldia, a arrogância, a miséria, né, a pobreza e tantas outras que você sabe que não são de Deus, elas rejeitam a Deus. Lá em 1 Samuel 15, 23, o Senhor fala que da mesma forma
que aqueles que praticam essas coisas rejeitam a Deus, Deus os rejeita. E está aí a resposta da sua pergunta, bispa, por que Deus não intervém? Por que acontece determinadas coisas em determinadas regiões? Por que Deus rejeita as práticas dos homens? Práticas que ofendem a Deus, práticas que trazem a ira de Deus. Lá em 1 Coríntios 10, versículo 14, a palavra diz assim: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. E hoje eu quero falar sobre essa maldição da terra, a idolatria. Irmãos, o que é idolatria? Idolatria é prestar culto a ídolos. Idolatria é um amor excessivo ou uma admiração exagerada por alguma coisa ou por uma pessoa. Nós precisamos tomar muito cuidado porque o nosso país foi constituído, foi colonizado em cima de idolatria. E a idolatria, ela traz maldição sobre a terra. Se você buscar, na sua Bíblia, você pode ter uma concordância bíblica e você pode buscar todos os versículos que falam sobre idolatria. E sobre todos eles você verá a rejeição do Senhor nos povos que praticavam idolatria. E Deus deixa bem claro ao seu povo que ele não se volte a ídolos. Lá em Levíticos 19, versículo 4, fala assim: não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Lá em Levíticos 26, versículo 1, a palavra diz: não façam ídolos nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E tem muitos versículos, Números 33, 52, Deuteronômio 4, 25, entre milhares de versículos. E ele diz o quê? Todos eles, todas as pessoas que se curvam diante de imagens, que adoram a outros deuses, isso provoca a ira de Deus. A idolatria é como o pecado de feitiçaria. O pecado de feitiçaria é como o pecado de rebeldia. E Deus, ele não se agrada, porque nós estamos ofendendo a Deus. Nós estamos dizendo ao Senhor que não cremos no seu poder, que precisamos de algo para tocar, de algo para enxergar, enxergar ali uma imagem para que eu possa cultuar. E isso desagrada a Deus. Colocar alguém ou alguma coisa no lugar de Deus nas nossas vidas é um pecado da terra. É uma maldição que está sobre a terra e a maioria dos povos. Isso traz miséria, traz pobreza. Depois eu vou falar sobre a miséria e a pobreza em outro vídeo. Mas você pode constatar na Bíblia, pesquisar na Bíblia, e você vai ver que sobre os povos que agiam com idolatria, o Senhor trazia pestes, o Senhor trazia a miséria, a fome sobre aquele povo, para mostrar a eles que eles precisavam se voltar para Deus, se voltar para servir ao Senhor, voltar e colocar a sua fé 100% no Senhor. Isso é importante. É importante que você repreenda toda a idolatria da sua vida. Eu não sei você, mas eu, quando era jovem, eu nunca fui uma pessoa de me identificar com religiões. As religiões, elas nunca foram algo atrativo a mim. Desde criança, eu estudei num colégio de freira e era um colégio, não é que eu seria freira, mas eu estudei num colégio que era administrado por uma igreja. E naquele colégio havia aula de religião e eu não entendia o porquê da reza, o porquê de uma imagem,
aquilo não me agradava, nunca me agradou. Mas eu não posso dizer para você que eu não fui uma pessoa idólatra, porque eu idolatrava pessoas, eu idolatrava artistas, cantores, bandas que eu gostava, que para mim era Deus no céu e aquela pessoa na terra. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a idolatria, ela é algo que está sobre a terra, está sobre as culturas, está sobre os costumes, está sobre os homens. Hoje você vê cristãos que idolatram pastores, líderes, pessoas que estão acima deles. Não há somente um respeito, há um amor exagerado, excessivo, algo que chega a ser doentio. Se aquela pessoa não orar por mim, eu não vou, mudar. Eu não vou mudar de atitude. Eu só vou fazer o que aquela pessoa mandar eu fazer. Eu acordo, eu penso naquela pessoa. Eu vou dormir, eu estou pensando naquela pessoa. Você precisa prestar atenção se às vezes a sua família, você não está idolatrando a sua família, sabia? Porque há uma malignidade. Você coloca as suas necessidades, a sua família em primeiro lugar. Em primeiro lugar, no lugar de Deus. Ao invés de você ter o Senhor em primeiro lugar. Então você entende que a idolatria não é só a questão de ídolos, mas eu não tenho um amuleto, eu não tenho aquela coisa da figa, né? Da folhinha de arruda, sabe? Essas coisas que nós vemos que o país, né? A cultura do país trouxe, o misticismo, né? Não é disso que eu estou falando somente. Eu estou falando que pode ser que você seja um cristão e seja idólatra, irmã. E isso é muito perigoso, porque nós estamos totalmente contra a palavra de Deus. Lá em Atos 19, a palavra fala que Paulo desejou fazer uma viagem à Macedônia e ele queria passar por Éfeso e ele mandou Timóteo e Erasto para lá primeiro. E quando eles começaram a pregar na cidade de Éfeso, aquelas pessoas, elas eram ali, viviam debaixo de idolatria. Elas viviam debaixo de uma malignidade. A cidade toda vivia em torno de um templo, de uma deusa. E quando eles começaram a pregar que era só o Senhor que se deveria orar, era só o Senhor que se deveria buscar, se render somente diante de Deus, houve um alvoroço naquela cidade. Depois eu quero que você leia o texto. E os homens que viviam do comércio daquela cidade, eles começaram a colocar o povo contra Paulo e os seus discípulos, os seus companheiros de viagem. E começaram ali querer que o povo apedrejasse Paulo, que levassem Paulo e os seus discípulos à morte. Por quê? Porque todo o comércio daquela região seria comprometido. Todo o comprometimento daquela terra aquela terra estava fundada em cima de ídolos. Você entende isso? Você consegue ver terras, regiões, cidades, países que estão ali dominados pelo comércio, pelos ídolos. Você consegue pensar já aí na sua cabeça, né? Então, era isso que estava acontecendo. E aí eles se reuniram com as autoridades. E as autoridades julgaram o que? Olha, esses homens não estão falando contra a nossa deusa. Eles não estão falando, eles estão pregando algo que nós não vivemos. Então vamos fazer o seguinte, se há alguma acusação contra eles, vamos levá-los a julgamento. Agora, se não, deixe-os pregar. Mas o povo se revoltou e a Bíblia fala que haviam pessoas que estavam naquela situação,
no meio daquele povo, no meio da confusão, e não sabiam nem por que estavam ali. Você já viu isso acontecer no nosso país? Pessoas muitas vezes saem às ruas, que protestam, que fazem, toda aquela coisa, mas não sabem nem o que está fazendo. Existe isso. Pessoas que muitas vezes compram uma briga, mas não sabem nem o que elas estão fazendo. Esse é o domínio, você entende? Que esse é o domínio de principados, de potestades. E foi assim que aconteceu. E aí sabe o que Paulo fez? Saiu daquela cidade. Foi pregar em outro lugar que as pessoas estavam abertas para ouvir a palavra de Deus. Infelizmente, há pessoas que estão fechadas para a palavra, que não querem mudar suas atitudes, que não querem se render ao Senhor. E elas continuam na idolatria, e elas continuam vivendo aquilo que elas acreditam ser o certo. Agora, nós precisamos entender a hora de falar e a hora de não falar, a hora de orar e a hora de sair. E é isso que o Senhor nos ensina. Depois você vê mais para frente na palavra de Deus que Paulo escreve uma carta à igreja de Éfeso. Então quer dizer que naquele momento da viagem dele, não foi bem sucedido, eles não queriam a palavra, mas a semente foi plantada ali em alguns corações. E logo depois, passados alguns anos, Paulo escreve uma carta para a igreja em Éfeso. Irmãos, a palavra de Deus, ela não volta vazia. E nós precisamos crer na palavra. Eu quero que hoje você entenda que a idolatria, ela traz maldição sobre a terra. E você, como serva de Deus, não pode entrar em nenhum tipo de idolatria. Sabe, não deixar o seu coração se envolver, porque a idolatria, ela é uma afronta ao Senhor. E muitas pessoas não idolatram só imagens, mas idolatram pessoas, idolatram familiares, idolatram os filhos. O filho manda dentro de casa. Então nós temos que tomar muito cuidado se as nossas atitudes estão agradando ao Senhor, amém? Por quê? Lá em Jeremias 17, versículo 5, olha o que a palavra diz. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Às vezes a idolatria não está só em imagens, está em pessoas. A confiança que você tem nas pessoas, cega, Uma confiança cega, de achar que aquela pessoa não erra, de que aquela pessoa nunca irá te decepcionar. Pois eu te digo, sim, as pessoas vão te decepcionar, amém? E você precisa estar firmado no Senhor. Confia no Senhor, faz o bem. Busca a paz do Senhor sobre a tua vida. Busca o direcionamento do Senhor sobre você. Tudo aquilo que você vê que o inimigo traz, como costumes da terra. Às vezes as pessoas falam assim, a criança nasceu, então põe uma roupa vermelha, que aí não vai ter olho gordo. Tá com soluço, põe uma linha na testa. Costumes, crendices da terra, crendices, coisas que estavam aqui, os índios tinham essas práticas. Só que quando eu me rendo à palavra de Deus, à vontade de Deus, Ele é o meu único Senhor. Amém? Que você tenha essa palavra no teu coração. Porque lá em Salmo 115, versículo 2 diz assim: porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Têm bocas e não podem falar. Têm olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz e não podem sentir cheiro. Têm mãos e nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a sua garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam.
Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro, Ele é o seu escudo. Esse é o tempo de você confiar no Senhor. Eu quero te desafiar a dobrar o seu joelho, a orar ao Senhor hoje. E você vai ver que Ele é Deus que responde à oração. Ele é Deus que responde com fogo. Quando Elias foi desafiado pelos profetas de Baal a invocar o seu Deus, os profetas de Baal ficaram ali por horas, invocando aos seus deuses, se cortando, fazendo ali os seus rituais, sacrifícios de sangue. E a palavra diz que não aconteceu nada. Não houve barulho no céu. Só que quando Elias levantou um altar e colocou ali o seu sacrifício ao Senhor, e invocou o nome do Senhor, Deus respondeu com fogo. E quando você levantar o teu altar, quando você se colocar em oração, quando você se colocar na presença do Senhor, Ele vai responder com fogo, amém? E você verá a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família. Repreende hoje todo espírito de idolatria da sua vida. Quebra hoje toda a imagem que você tem, tudo aquilo que você tem que não agrada ao Senhor. Você sabe aí, você está servindo a dois senhores e Deus não se agrada disso. É tempo de você servir a um único Deus. O Deus que é invisível, mas que é real. O Deus que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o nosso Deus. Invoque o nome de Jesus e você será salvo em nome de Jesus. Amém?